Oi, meu nome é Vânia. Oi, meu nome é Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente. Esse podcast ele é uma continuação aí de um assunto que a gente estava falando. Falamos aqui no podcast anterior, eu inclusive indico que vocês assistam no canal, que nós temos que ter um objetivo específico. Então, definir qual que é o nosso objetivo é importante. Para continuar, a gente precisa criar um plano de ação. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas, principalmente entender que, será que o plano de estudos é a mesma coisa que o plano de ação? E... será que só o plano de estudos é suficiente? Então, a minha primeira pergunta é essa. Só o plano de estudos é suficiente, Vânia? Não. Não? Não. Então, vamos. Bom, poucas pessoas têm plano de estudos. Uhum. Quase nenhuma pessoa tem plano de ação para atingir a sua meta de inglês. E qual que é a diferença principal? Exatamente. No episódio anterior, a gente falou sobre a minha meta Smart. Quem não assistiu o episódio anterior tem que assistir. Eu sempre falo que aqui eu não falo que tem que, né? Mas hoje eu vou dizer que tem que assistir para poder tirar o máximo proveito desse episódio de hoje. Conclui aqui esse episódio, depois você volta no episódio anterior. Que é como definir metas corretamente, Corretamente. Né? É isso. Um complementa o outro, vai ser fantástico para a tua evolução. Mas vamos lá. Quando a gente, no episódio anterior, para dar uma pincelada, né? No episódio anterior, nós falamos sobre definir corretamente metas de fluência, para definir o que é essa tal dessa meta da fluência e definir uma meta bem específica para que ela seja atingível, portanto. E a gente trouxe a minha meta de fluência na época que eu estava trabalhando no Citibank e também trouxemos outras metas de outros alunos para as pessoas terem exemplo, para entender por onde que pode caminhar para definir a sua própria meta. Eu vou relembrar a minha meta. A minha meta era participar de uma reunião onde eu iria conduzir com todos os assuntos, ia ser questionada, ia questionar, portanto, precisaria saber ouvir e conversar, entender tudo que estava sendo tratado na reunião, ler e escrever, porque eu precisaria enviar a ata de reunião. Então, finalizando essa meta, era enviar a minha ata de reunião para todos os participantes, com tudo que foi discutido. A partir daí, a gente fala, nossa, beleza, é uma meta, tá específica, tá mensurável. No meu caso ali, naquele contexto, era perfeitamente atingível, era totalmente realista e eu tinha um tempo para fazer aquilo, porque o meu projeto no City demorava, ia durar menos de um ano, ia durar um ano, né? Essas alturas do campeonato, menos de um ano. Então, quando eu olho para essa meta, qual é o que a maioria das pessoas sentem quando elas olham para essa meta? Que tá muito distante, que é inalcançável. Que tá muito distante, que é inalcançável. E como é que eu faço? É bonito, o papel aceita tudo, mas tá, como é que eu tiro isso do papel? Como é que eu faço isso? E aí, o que muitas pessoas normalmente, primeiro não define meta, né? Mas beleza. Aí vai lá, estuda, e raramente as pessoas têm um plano de estudos. A pessoa acha que o estudar inglês é só ela se dedicar àquele X horário. Ah, vou estudar das 8 às 9. Tô estudando inglês todo dia. O que você tá estudando? Tô estudando a sequência do livro. Exercício 1, página 1, página 2, página 3. As pessoas acham que plano de estudos é isso, e não é. Como a gente já comentou em episódios anteriores, o plano de estudos, ele é importante, ele é essencial e ele precisa ter o tempo, né, que você vai estudar, os dias da semana, quanto tempo você vai se dedicar. Ele precisa ter as 4 habilidades. Você não adianta só ler, não adianta só ouvir, não adianta só escrever. Você tem que fazer tudo isso e também conversar. Precisa ter esse equilíbrio. Precisa ter contato diário com o idioma. Não dá para estudar 2 vezes por semana e só ver o livro daqui uma semana. Estudo de segunda e quarta. De segunda e quarta eu vou lá e estudo inglês. Só vou ver o inglês de novo na segunda-feira que vem. Não dá. Vai demorar muito para você atingir a sua meta, seja ela qual for, porque o contato diário com o idioma é essencial.
E, por fim, o que você estuda, e isso muita gente negligencia, o que você estuda, o vocabulário, o que você pratica, o que você ouve, tudo precisa estar relacionado com a tua meta SMART, que a gente definiu na aula passada. Na aula. Não deixa de ser, né? No episódio anterior. Porque, por exemplo, a minha meta SMART era participar dessa reunião, entender o que a galera falava, responder, perguntar, escrevendo os tópicos, as definições, para poder mandar a ata. Para tudo isso, eu precisava ter conhecimento de um vocabulário muito específico. De 2, na verdade. Da área de TI. Eu trabalhava na área de TI, então eu precisava ter um arcabouço, eu precisava ter um vocabulário específico, técnico de TI, e também de gerenciamento de projetos, porque eu era gerente de projeto. Então, o que adianta eu estudar inglês todos os dias e durante todos esses dias eu não ter estudado vocabulário relacionado a TI, relacionado ao gerenciamento de projetos? Mas eu estudei as partes do corpo humano, eu estudei nome de comida, eu estudei nome de... Entendi. Eu tô estudando inglês? Tô. Muita gente até estuda inglês todos os dias, tem dedicação e tudo, mas não tá relacionado a Meta SMART. Não tá relacionado ao que precisa alcançar. E aí, quando a pessoa se frustra, porque em algumas situações ela até se vira no inglês, mas quando é no trabalho ela não consegue, não sabe por quê. Porque tá estudando inglês generalista. A gente já falou isso aqui em alguns outros episódios também. Não está estudando inglês para o que ela precisa. Nesse exemplo específico, inglês corporativo, que a gente tem tanto falado. Isso é o plano de estudos. Tá, e aí o plano de estudos, então, vem, como você falou, com essas 4 habilidades e focado naquele objetivo principal que você tem, se você tá para o seu trabalho, na sua área específica. E aí, no seu caso, no seu plano de estudos, você falou que era da área de TI, também da área de projetos, planejamento de projetos. E aí você trazia justamente, então agora, essa semana eu vou estudar um pouco sobre vocabulário de TI, da área de TI. E aí você colocava como meta vocabulário de TI. Essa semana, vocabulário da questão de projetos. Então, é isso, é trazer essa especificidade também para o plano de estudos. Exato. Porque se isso não acontecer, eu sempre dou o exemplo, eu já citei ele aqui algumas vezes, né? Tô torcendo pro dia que ele me marque nas redes sociais, porque eu sou muito fã do Ricardo Vargas, até hoje eu acompanho o trabalho deles. Ele é da área de gerenciamento de projetos. Quando eu tava nessa fase aí, primeiro porque eu tinha tirado a certificação PMP, e é uma certificação de gerenciamento de projetos que depois que você tira, para você manter ela, você tem que continuar estudando e reportar no site as horas de estudo, horas de gerenciamento de projetos, para que daqui um ciclo de 3 anos você renove a sua certificação. Então, o estudo do idioma, do gerenciamento de projetos era contínuo. Então, eu estava sempre lendo livro, assistindo vídeo, fazendo curso, etc, etc. E aí eu conheci, nessa época, o Ricardo Vargas. E ele tinha um podcast que ele gravava em português e inglês. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, é sensacional. Porque o inglês dele é muito legal e era fácil de entender. Tinha um sotaque mais brasileiro, ele falava um pouco mais... assim, era mais fácil de entender, eu gostava. E fora que eu amava o assunto também, então... Então, aquilo ali começou a fazer parte do meu plano de estudo diário, do meu contato diário com o inglês, e estava totalmente relacionado ao que eu precisava do inglês naquele momento. Aí depois a pessoa pode pensar assim, mas e se eu só estudar vocabulário da minha área, eu não vou conseguir conversar em outras situações. Tem gente que vem com esse medo pra mim. Mas se eu ficar bitolado só estudando conteúdo de TI ou da minha área, quando tiver que conversar em outras situações, eu não vou conseguir. Sim, é verdade, você está certo. Só que primeiro, como você só tem 24 horas por dia, você tem que se concentrar na tua meta mais urgente, mais importante. Depois que você atinge essa meta mais urgente, mais importante, que é mais significativa, se torna fácil atingir outras metas e outros objetivos para outros vocabulários e outros cenários.
Porque você já aprendeu o caminho das pedras, entende? E porque não adianta eu querer, mas eu quero saber conversar em inglês em tudo. Sim, você vai saber conversar em inglês em tudo, né? Só que a forma como você vai conversar em inglês de determinados assuntos seria a mesma forma que você fosse conversar em inglês, em português, de um assunto que você desconhece. Por exemplo, eu tô numa roda de colegas, estão conversando lá sobre, sei lá, saúde. Que é uma área, assim, que, nossa, e mesmo em português, é uma área que, tipo, eu não gosto. Então, não é uma coisa... Eu sou comunicativa, eu gosto de conversar de tudo, eu gosto. Mas não é uma área que eu tenho muito... Assim, não sei, já fiquei boiando, assim, no meio de amigos médicos, dentistas, pessoal da área de saúde, que a galera fica conversando, assim, eu fico, tipo... Tá, galera, não tô entendendo nada que vocês estão falando, também, tipo... Não me interessa. Eu não vou ter vocabulário também pra conversar com aquelas pessoas, entende? Então, talvez eles falem coisas que eu também não vou entender. Em português, a mesma coisa vai acontecer para inglês, entende? Então, isso sempre vai acontecer. Você vai ter vocabulário para todas as situações de todos os... Nem em português você vai ter. Então, só que se isso é importante, aí beleza, você coloca como uma meta, estuda e você alcança. Isso é muito importante no plano de estudos. Tá, só para finalizar essa questão do plano de estudos, você vai definir, então, semanal ou vai definir um mês? Semanal. Semanal é sempre melhor, então, para definir esse planejamento. Sempre. Por que semanal? Porque parece que não, mas uma semana para um plano de estudos é muita coisa. Uhum. Muita coisa pode acontecer nessa semana. Pode ser que na segunda, se eu fez o plano de estudos para a primeira semana, usando o 5W2H que a gente falou nos episódios anteriores. Você fez o seu plano de estudos. Foi ótimo. Nossa, planejado versus realizado. Desse planejado, eu realizei 80% a 90% do que eu tinha planejado. Sensacional. Foi muito bom. Então, talvez, para a próxima semana, é só você copiar e colar. Uhum. Mas pode ser que na próxima semana tenha algum imprevisto. Ou nem imprevisto, mas tenha alguma coisa que vai acontecer, que já está planejado, que vai acontecer na próxima semana e que não vai te permitir repetir a semana anterior. Aí você tem que revisar o seu plano de estudos, porque senão de 80% a 90% de execução, você cai para 50%. Aí quando termina a semana, você vê, eu só consegui estudar metade da semana. Você fica frustrado. Mas o teu problema não foi a tua execução. Foi o teu planejamento que não foi bom. Você não previu no teu planejamento que você não ia ter aqueles dias, aqueles horários para estudar. Isso é muito importante também. Por isso que é semanal. Terminou, se fizer isso quinzenal, você não lembra o que foi 15 dias atrás. É muito difícil de lembrar. Terminou a semana, o que eu planejei? 10 atividades. E o que eu realizei? 5 atividades. 50% de aproveitamento. Tá bom esse planejamento? Não. O que eu preciso fazer? O que aconteceu que eu não consegui fazer pelo menos uns 90%? Porque 100%... É difícil também, né? É difícil. Se você estiver batendo 100% toda semana, eu vou falar... Eu ouso dizer, valendo uma Heineken... hoje eu vou tomar uma Heineken. Eu ouso dizer, valendo uma Heineken, que você está sendo muito conservador no teu planejamento. Seu planejamento devia estar um pouquinho melhor. É igual na academia, você fica lá pegando peso, 5 quilos. Você tá fazendo academia? Da última vez que eu vim aqui, você tava titubeando. Continua, né? Fazendo 5 quilos, você, ao longo do tempo, você não vai ter mais resultado. Para você ter mais resultado, você vai ter que mudar o estímulo. Nossa. Mesma coisa no planejamento. Se começou a bater muito 100%, acho que tá na hora de mudar o estímulo. Tá. Daí você pode, então, mudar, alterar ao longo das semanas, né? Você pode ir mudando. E fazer essa reavaliação ao final também. Avaliar como foi, o que deu certo. Tá certo. E aí a gente falou sobre plano de estudos, mas agora vamos falar sobre o plano de ação. Que eu acho que vai ser o foco aqui, que a gente vai falar mais sobre ele. Plano de ação, Vânia, o que é, afinal de contas, o plano de ação dentro da área aí do inglês? As pessoas confundem as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Plano de estudos é importante, mas não é ele que vai fazer você chegar na tua Smart Goal. Pensa no plano de estudos
como a rota traçada pelo GPS. O passo a passo que você precisa dar para você chegar aonde você estipulou no seu destino final. Se você definiu, beleza, no episódio anterior a gente definiu o destino final. O GPS calcula a rota. Você também precisa calcular essa rota. O que você precisa fazer aqui, 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 até você chegar na tua meta maior. E como que a gente faz isso? Primeiro, tem que entender o que é isso. Tá claro com essa explicação? Que eu acho que o plano de ação... Uhum. Se a gente trouxer um exemplo, acho que pode ajudar a observar, a olhar com mais clareza esse plano de ação. Excelente. O plano de ação, ele é como se fosse micrometas. Ele é como se fosse... Não, ele é micrometas para você chegar na sua meta maior. Eu chamo esse plano de ação de roadmap. Ele vai ser exatamente a estrada que você quer trilhar para chegar lá no seu destino final. E essa estrada, ela tem uma coisa chamada milestones, ou marcos. Então, a cada X quilômetros, eu preciso saber se eu estou mais perto da minha meta. Uhum. A cada X quilômetros, e aí a gente vai transformar esse quilômetros em tempo. Daqui a pouco eu vou falar como é que faz isso na prática. Mas a cada X quilômetros eu preciso saber o quão mais perto ou mais distante eu estou da minha meta final. O GPS mostra isso. Como? Mostrando quanto tempo falta para eu chegar. Falta X minutos para você chegar no seu destino final. Falta Y minutos para você chegar no seu destino final. E o que o GPS faz além de te mostrar o quanto tempo falta? Ele mostra as melhores rotas, os caminhos mais eficientes para chegar. Exatamente. Ele te mostra rotas alternativas caso que tenha acontecido alguma coisa no meio do caminho. Quando você coloca o destino final, ele até já coloca, né? Ó, você tem 3 opções aqui para você chegar no seu destino. Certo. Ele te mostra 3 opções. 3, 2, enfim, depende de onde você vai. Pra onde você vai, pra onde eu tô, pra onde que eu vou. E você escolhe. Não, eu vou por aqui porque eu prefiro ir por aqui. Ótimo. Só que também no meio do caminho havia uma pedra. Né? Como diria, acho que Carlos Drummond de Andrade, havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. E pelo menos de onde eu venho, tem muita pedra. Buraco e lombada e tudo que pode imaginar. E acidente. E aí, o que acontece? Se eu não tenho esse plano de ação com rotas alternativas, me mostrando quanto tempo falta para eu chegar onde eu quero, se eu estou chegando onde eu quero, no meio do caminho eu falo, cara, eu estou estudando aqui, mas eu não tenho certeza se eu estou chegando lá, eu não tenho certeza se eu estou alcançando minha fluência, eu não tenho certeza se o que eu estou fazendo está certo, eu não tenho certeza. A pessoa fica perdida, né? Literalmente, vai andar em São Paulo, num lugar que você não sabe, sem GPS. Uhum. Completamente. Você vai ficar lá, dando volta, você vai ficar perdido, vai ter que parar para pedir informação, às vezes a informação vem errada. E não vai chegar no seu destino final, que é o seu objetivo, no caso. Se chegar, vai demorar quanto tempo? É por isso que eu falo que, quando a gente fala aqui, né, sobre fazer o último curso de inglês da vida, sobre traçar uma meta que seja possível alcançar em 1 ano, é disso que a gente tá falando. É óbvio que não é tipo, eu vou alcançar minha meta em 1 ano fazendo nada. Não, você vai ter que ter muito trabalho para você fazer e vai ter que ter um trabalho pautado numa metodologia para você alcançar isso. E é por isso que a gente está trazendo todos esses tópicos aqui no podcast, para as pessoas saberem que é possível, mas precisa de ferramental para isso. Né? Não é a la louca, não é na sorte. E esse plano de ação, nós falamos sobre o plano de estudos, que ele é semanal. O plano de ação, ele seria o quê? A cada 6 meses ou um plano de ação anual? Como funciona? Eu gosto de planos de ação anuais, porque eu acho que 12 meses... Ela é um longo prazo, mas nem tão longo assim. Sabe? Eu acho que a gente funciona bem com metas de 1 ano. Bom,
Não só porque eu acho que a gente funciona bem com metas de um ano, mas porque a minha história foi assim. Eu trabalhei com uma meta de até menos de um ano. A minha meta foi menos, né? E a repetição de histórias de sucesso dos nossos alunos nos mostram que 12 meses é um prazo muito interessante para você estipular um roadmap. E aí, o que eu faço? Primeiro passo. Eu preciso entender que esse roadmap, vamos trabalhar com 12 meses para poder, a título de exemplo, mas a pessoa até pode fazer um planejamento menor, de 6 meses, de 3 meses, ela até pode, mas vamos trabalhar com 12 meses aqui. Aí a regra matemática é a mesma, vai servir a mesma, é só a pessoa adaptar para a vida dela. Qual que é a minha meta lá dos 12 meses? Falar inglês fluentemente. Fluência no inglês. Só que, como a gente comentou no episódio a meta anterior... específica. Aí a sua meta é falar numa reunião. Então, por exemplo, né? Tá. Então, falar inglês fluente daqui 12 meses é um bom exemplo de uma não meta. É um exemplo de tipo, rasga, pega o papel, amassa. O que não fazer aqui. O que não fazer. Joga na lixeira, sexta. E aí, o que acontece? O Daniel vai gostar de fazer o corte desse podcast, porque eu tô dando bastante risada, né? Ele tá fazendo os cortes, tá fazendo a thumbnail e tá colocando umas caretas, assim, dando risada. Ele vai gostar. Vai ficar ótimo. E aí, o que acontece? Estipulei a minha... Imagina, eu gosto muito de fazer a pessoa imaginar as coisas. Imagina uma estrada, assim, ó. Uma jornada, uma estrada mesmo, uma rua, uma avenida, assim, tá? Daqui até lá no final. Sendo que lá no final tá uma bandeirinha, aquela bandeirinha de chegada. Sabe a bandeirinha da Fórmula 1? Sim. Quadriculada? Então, aquela bandeirinha tá lá. Lá a gente vai colocar uma data, daqui 12 meses. E a gente vai colocar do lado dessa data a tua meta SMART. No meu caso, era participar da reunião que eu já falei, participar da reunião. O que tem que ter acontecido um pouquinho antes? O que tem que ter acontecido um pouquinho antes? Eu vou fazer o planejamento deste plano de ação de trás para frente. E eu vou estipular quantos marcos. Porque aí eu tenho que estipular as micrometas, os nossos marcos. Eu vou estipular 6 marcos. É fixo, Vânia? 6? Sim, é fixo 6. 6 bandeirinhas intermediárias. A bandeirinha intermediária mais longe, tarará, e vai vindo. E aí você divide isso, vai dar 1 mês e meio, mais ou menos, 2 meses. Faz as contas lá e divide para os prazos. Então, daqui 1 ano, vamos supor que seja... A gente está em maio. Isso, maio. Eu acho que esse episódio aqui vai lá para agosto, setembro. No ar. Sei lá. Enfim, não tô boa de fazer conta agora não, gente. Mas se a gente começa em... Acabou meu café. Enfim, daqui 1 ano. Se a gente começar... Perdão. Em janeiro. Se a gente começa em janeiro, para poder simplificar. Perfeito. Então, dezembro. É a minha meta lá. Então, vai vindo para trás. 2 meses antes, vai dar 1 mês e meio, enfim, vai fazendo 6 marcos de trás para frente. Até chegar na data de hoje, dia 1º de janeiro, começo da rota, aqui onde tá meu carrinho. Meu carrinho querendo dar largada aqui. Os efeitos sonoros aqui. Hoje tá completo. Efeitos sonoros, risada. Hoje tá. Stories, tá hoje, é isso. Hoje tá do jeito que eu gosto, alegre. Tá meu carrinho aqui no começo, dia 1º de janeiro. Então, eu tenho lá 6 marcos. 1º de janeiro é o start. 31 de dezembro lá é a minha Smart Goal. E no meio aqui eu tenho 6 marcos. O que eu vou fazer? Eu vou estipular 6 mini Smart Goals. 6 mini metas ali para a pessoa Exatamente. Então, vamos supor que a primeira lá seja em outubro. O primeiro mais perto da meta final, né? Porque eu vou fazer esse planejamento de trás para frente. Não é de frente para trás. É contraintuitivo. A pessoa vai achar que eu tô maluca. Não, dessa vez eu não estou. Normalmente eu tô. Hoje não. Vai fazer de trás para frente. Começar de trás para frente. O planejamento de plano de ação do roadmap é de trás para frente.
qual a pergunta que você vai se fazer? A minha meta é dia 31 de outubro, dia 31 de dezembro, ter atingido X. O que tem que ter acontecido até o dia 30 de outubro para que eu esteja mais perto da minha meta principal? De forma específica, mensurável, SMART. Tem que ser SMART. Bom, se a minha meta é participar da reunião e enviar a ata e tudo mais, e 2 meses antes, eu tenho que estar participando das reuniões, pelo menos escrevendo a ata para mandar para o meu chefe revisar e pedir para o meu chefe ou para um outro brasileiro entrar na reunião junto comigo para confirmar, para me ajudar, para ser o meu apoio, para ser o meu suporte. Só estou dando um exemplo agora, estou pegando ideias. Cada um tem que ir de acordo com a tua realidade. Ótimo. É uma meta SMART? É específica? É relacionada com a minha meta principal lá em cima? Tem as 4 habilidades? Tem. Fechou. O que tem que ter acontecido 4 meses antes? Aí eu volto um pouquinho mais para trás. Putz, vou dar um exemplo. 4 meses antes, se a minha leitura e a minha escrita já estava boa, eu estava preocupando com o quê? No meu caso específico. Agora eu estou trazendo a minha história específica. Minha leitura e a minha escrita estavam muito boas. O meu problema era o meu listening e o meu speaking. 4 meses antes, 4 meses está bem perto. Então eu ainda vou estipular uma meta. Por exemplo, 4 meses antes, eu queria estar entendendo 100% do podcast do Ricardo Vargas sem usar o português. É um exemplo. Ou eu poderia ter definido uma meta de entrar numa reunião de outras áreas. Eu tinha essa possibilidade dentro do meu projeto. Entrar na reunião de outras áreas e entender 100% do que eles estão conversando. Eu vou entrar só como ouvinte, não é necessário que eu participe dessa reunião ativamente, mas eu quero entender 90% do que eles vão falar, sei lá. Então, entender que para eu chegar na minha meta principal lá, existem etapas anteriores. E aí eu preciso ir construindo. A partir da onde? A partir da onde eu estou aqui. Quanto que é a minha escrita, a minha leitura, a minha audição e a minha conversação para eu atingir a minha meta principal lá? Se a minha leitura e a minha escrita já estão muito boas, para que eu vou estipular meta para isso? Eu tenho que estipular meta, essas micrometas no meu plano de ação para as minhas debilidades. Então, vamos supor, a primeira lá era conseguir entender X% de um vídeo, de um podcast, de uma reunião e melhorando a minha habilidade. Conseguir conversar em inglês sobre assuntos do meu trabalho com alguém que eu conheço, que eu confio no meu trabalho. Eu vou trabalhando para as minhas 4 habilidades dentro dessa micrometa, pensando sempre o que tem que ter acontecido 2 meses antes, o que tem que ter acontecido 4 meses antes, o que tem que ter acontecido 6 meses antes e assim sucessivamente, até eu chegar na data de hoje e entender como é que eu estou agora. Para eu entender de trás para frente o que tem que ter acontecido para que aquilo lá saia do papel. Aí eu vou começar a trabalhar não mais para alcançar aquela minha meta que está longe lá em dezembro. Eu vou trabalhar para alcançar a minha meta que está aqui, daqui 2 meses. Sim, e aí você vai fazer o seu planejamento semanal para alcançar essa meta mensal dos 2 meses, na verdade. Exatamente. O meu planejamento semanal, ele vai me dar o respaldo para eu atingir o que está no meu plano de ação. Ah, muito bom. No curto prazo. Percebe que é no curto prazo? Aí eu vou trabalhar. O meu plano de ação, ele é o meu norte. Ele é minha bússola. Ele é aquilo que eu preciso focar. Eu não preciso ficar estressado, ansioso, desesperado em alcançar fluência. Eu preciso ficar dedicado, atento, focado a alcançar a minha Smart Goal de daqui 2 meses.
Que seja um mês, que seja um mês e meio, que seja 3 meses, cada um vai fazer o teu plano de acordo com o que a sua própria realidade, né? Dentro de um mês, dentro de 6 meses, entendeu? Mas esse vai ser o foco da pessoa durante a semana. E isso você faz uma única vez. Eu defini ali um plano geral de 1 ano. Então, eu fiz isso uma única vez. Eu não vou precisar repetir isso. E depois você também precisa reavaliar de uma forma geral ali. Como que funciona isso? E se os planos mudarem e você quiser mudar completamente o planejamento? Exatamente. E se os planos mudarem, você tá... Tipo assim, mudamos de ideia. Vamos almoçar em outro lugar, eu preciso mudar a rota. Mudou a rota. Galera, ó, seguinte, mudou. A gente ia jantar num restaurante ali na Avenida Paulista, mudamos, vamos pro Brooklyn. E eu tô lá dirigindo pra Avenida Paulista como se não houvesse amanhã. Mudou, tem que mudar, tem que colocar uma nova. Quando eu colocar um novo destino final, eu vou ter que recalcular a rota, eu vou ter que recalcular o meu roadmap normal. E aí, para eu saber por que é de trás para frente e por que eu preciso definir o que tem que ter acontecido tal data para eu ter... O que tem acontecido ter data. E aí, quando eu vou vindo de trás para frente, quando eu tô no primeiro marco aqui, eu vou pensar o que tem que ter acontecido daqui 2 meses para eu saber que eu tô mais perto do segundo marco. Não é de lado do negócio que tá lá 1 ano. É daqui do segundo marco. E assim sucessivamente. Aí, beleza. Tá lá o meu plano bonito, lindo, colado na geladeira. Aí vamos para a prática, porque na prática é totalmente diferente da teoria. O que vai acontecer? O plano tá lá na geladeira. Aquele é o meu foco. Aí eu vou fazer o plano de estudos e vou estudar. A gente já falou aqui do PDCA, da importância do PDCA no plano de estudos, que é, terminou a semana, eu vou avaliar planejado, realizado, que merda que deu e o que eu preciso fazer para resolver estas merdas. A gente já falou disso. Vai passar semana, vai passar 2 semanas, vai passar 3 semanas, vai passar 4 semanas, vai passar 5 semanas, chegou 2 meses. O que eu tenho que fazer nesses 2 meses? Avaliar se eu cheguei no marco que eu havia definido para mim. Então, se eu falei que daqui 2 meses eu teria que estar entendendo 60%, 80% do podcast do Ricardo Vargas, por exemplo, eu preciso avaliar se eu estou entendendo. Eu preciso parar e fazer essa análise. Por isso que eu falei, cola o negócio na geladeira. Ele tem que estar à vista, fazer gestão à vista desse roadmap. Porque se você não ficar de olho nesses marcos, se você não ficar, tô saindo do prumo, tô longe. E coisas podem acontecer no meio do caminho. Você planejou, ficou lindo, mas no meio do caminho, seu filho nasceu, um parente ficou doente, você foi mandado embora. Sei lá, vida... Se você não consegue alcançar a meta, talvez você pode também olhar para o seu avanço. Então, eu queria entender 100%. Consegui entender 70%. Então, às vezes a pessoa se culpa muito, se cobra. Poxa, não consegui. Mas peraí, você avançou, né? Então, a sua meta ajudou você a avançar de um ponto A para ponto B. Então, Exato. acho que também ver esse avanço é importante, né? Olhar para o que você avançou e não só, não consegui, beleza, mas vamos para a próxima e vamos continuar, né? Exatamente. Você vê que é microgerenciamento? Porque não tem como. E aí, nesse caso, o microgerenciamento ele é importante. Não tem como eu falar que eu vou chegar lá, não sei onde é lá, se eu não sei nem onde eu tô. Então, das 4 habilidades, que notas que você se dá para cada uma das habilidades diante da tua SMART Goal? Não é diante do aleatório. Porque, por exemplo, o meu reading ele pode ser muito bom para ler assuntos, sei lá, corriqueiros, notícias na internet, posts na internet, alguma coisa assim. Mas o meu reading, quando chega um e-mail, eu surto. O que você lê na internet é irrelevante para tua SMART Goal. O teu reading, ele tem que estar bom para tua SMART Goal. Sim. Entende? Então, ter essa clareza, por isso que o plano de ação é importante, para eu saber para onde eu tô indo, porque senão qualquer vento me leva para qualquer lugar. E se eu não tenho clareza de onde eu
tô exatamente de onde eu estou, como é que eu vou medir qual foi a minha evolução? Porque pode ser que não. Eu planejei uma evolução de 80%, mas eu atingi 60%. Só que eu tava no 30%. Só que como eu não atingi 80%, eu fico, ai meu Deus, eu não atingi 80%. Mas porra, você tava no 30% e chegou no 60%. Sim, você avançou, né? Você cresceu ali. Então, vale também, poxa, celebrar. E a meta foi essencial para que você alcançasse. Então. Exatamente. E aí a gente faz o PDCA. O que faltou para você atingir 80%? Reavalia. Olha exatamente. E aí pode ser que nessa reavaliação você identifique que eu superestimei que eu teria muito mais tempo para me dedicar ao inglês do que eu realmente tenho. Então, meu bem, talvez essa meta de 1 ano, ou você estica ela um pouquinho mais para frente, ou você muda a sua vida em outras áreas para você poder ter tempo. Delega atividades, elimina atividades, reprioriza as demandas para você ter tempo para atingir a sua meta de 1 ano. E se isso não for possível, joga a meta de 1 ano um pouquinho mais para frente. Qual o problema disso? Não tá escrito na pedra. Sim. E então, aí as pessoas, a gente fala muito sobre planejamento e é legal entender que também não é um bicho de 7 cabeças e que você é uma vez ali você vai sentar e você vai fazer o plano de ação. Você faz com os alunos, acredito que não demore tanto tempo, porque às vezes a pessoa acha que é uma coisa, não. Já fica com preguiça de começar, de sentar e escrever no papel, entendeu? Então, como que é com você ali na prática e também mostrar para as pessoas que não é esse bicho de 7 cabeças e que dá para fazer de uma forma mais simples e prática. Sabe por que a gente não faz essas coisas? Planejamento. A gente nunca foi ensinado também, acho. Primeiro porque a gente não foi ensinado. Isso não é ensinado nas escolas de inglês tradicionais. Até porque o objetivo delas não é esse. O objetivo delas é seguir o que está lá no quadro de Can Do e só com a matéria. Ponto. Né? A gente não aprende a aprender. Muito menos planejar. Segundo, porque nós, seres humanos, temos muito problema com frustração. Ah, sim. Isso é um ponto importante também. Quando a gente faz planos, a gente meio que tá se comprometendo com a gente mesmo, não é? Que a gente vai atingir aquela meta, aquele objetivo. E o que acontece quando a gente não atinge? Frustração, vem a frustração. Exatamente. E aí também, como lidar com isso? A pessoa tá ali no planejamento, como lidar com a frustração? Como lidar com a frustração. Bem-vindo ao mundo adulto. Acho que uma coisa que a gente falou, que a questão do avanço, né? De repente, de olhar o que é que você avançou e cresceu nesse tempo que você tá percorrendo sua meta. Exatamente. Né? Acho que é olhar para o seu crescimento, acho que já ajuda a lidar olhar com a para conquista. Porque o que acontece? Como a gente normalmente coloca as metas no papel e a gente não alcança, a gente se frustra. Muitas vezes a gente não alcança, não é por falta de capacidade, é porque nós não fizemos um planejamento adequado ou exequível. Existem 2 pontos aí de pessoas que não atingem metas. Planejamento mal executado ou planejamento mal realizado. Então, depois que eu faço o planner, tem gente que não chega nem... Então, nem nesse tem gente que não chega nem no plano, né? Não faz o plano. Exatamente. Como você a pessoa falou. não fez o plano, não tá no jogo. Primeiro passo, sentar na cadeirinha, colocar o papel na mesa. Pega um papel do bar. Entende? Me dá um guardanapo aí. Faz favor. Não precisa do Excel, do Project, de um... Não. Se você gosta dessas coisas, eu gosto. Ajuda, sim. É uma ferramenta que ajuda bastante. Ajuda, eu gosto. Mas não precisa. Pode ser no papel. Inclusive, sabe como é que eu faço meus roadmaps? Exatamente esse que eu tô... Nossa, eu vou contar um segredo aqui agora. Ai, que legal. Inclusive, deve ter fotos em redes sociais minhas de antigas, assim, de algum... Porque toda vez que eu faço um roadmap novo, eu tiro foto e posto. Ai, que legal. Se caçar no meu Face lá, deve achar alguma coisa. Um que eu lembro, assim, que eu criei muito significativo foi a minha mudança de estado. Olha só. O dia que eu botei na cabeça que eu falei, não é isso, eu vou me mudar de estado, aí começa um monte de coisa, né? Tipo, ai meu Deus do céu,
mudança de estado, é mudança, é caminhão. Ai, o que eu vou fazer com esse apartamento? Eu tenho que alugar, onde eu vou morar? O que eu vou fazer? Como é que eu vou levar minhas coisas daqui de São Paulo para Vila Velha? E vem aquele monte de restrição, que isso em projetos são as restrições do projeto. A gente pode ter restrição de tempo, restrição orçamentária, pode ter restrição de um monte de coisas. Eu tenho que entender no meu inglês quais são as minhas restrições, mas isso é papo para outro podcast. Vamos falar de como é que eu faço o roadmap. Eu pego uma folha de sulfite, de caderno, folha que tiver, que às vezes não tem folha de A4 em casa. E pico ela em vários quadradinhos. Pega vários quadradinhos. Se tiver bloquinho já pronto, beleza, usa o bloquinho. Não tem bloquinho, arranca a folha de caderno e corto ela em vários bloquinhos. Aí eu coloco a minha meta principal. Me mudar de estado, por exemplo. Participar da reunião, mesma coisa. Aí eu começo a colocar nos bloquinhos, nos papéis, tudo o que eu preciso fazer. Eu descarrego da minha cabeça tudo o que eu preciso fazer para que aquela meta saia do papel. Então eu preciso mudança de estado, eu preciso alugar um apartamento, eu preciso definir eu preciso alugar um apartamento. Aí vem na minha cabeça assim, tá, mas aonde? Vitória e Vila Velha. Eu preciso definir a cidade, mas em que bairro? Itaparica, Praia da Costa, Itapuã. Definir o bairro. Ah, mas eu vou morar em apartamento ou casa? Definir se eu vou... E aí eu começo. As perguntas que eu vou fazendo, eu vou começando a definir ações. Mas quando eu vou me mudar? Mas o que eu vou fazer com as minhas coisas aqui? Eu vou vender o apartamento aqui ou vou alugar o apartamento? O que eu vou fazer com os móveis? O que eu vou levar? O que eu vou deixar? O que eu vou vender? Mas eu preciso botar para vender. E eu começo... E começo a descarrega. Sentada no chão do sofá, no chão da sala, no chão do sofá. No chão... Ó os erros. Pois é. Sentada no chão da sala, bebendo um café, um chá, uma... bebida, um negócio que eu vou fazendo assim. E fica aquele monte de papelzinho. Uhum. Aí fica uma doideira, né? Que fica aquele monte de coisa espalhada. Aí o que eu começo a fazer? Vai juntando. Colocando os papeizinhos em que ordem? De trás pra frente. Eu pego o papel, vira uma bagunça, demora um tempo, porque como são muitos papeizinhos, eu pego o papelzinho da meta, boto lá. Às vezes eu boto numa mesa, assim, boto lá. Aí, o que tem que ter acontecido antes? Aí eu pego um papelzinho qualquer aleatório. Nossa, esse aqui é mais recente. Aí eu boto ele aqui. Aí eu boto um no meio, boto um aqui. Aí eu começo... Opa, não. Esse tem que vir antes. Esse tem que vir depois. Esse tem que vir... Eu faço isso. Depois de tudo isso, eu digito. Porque senão não vai ficar um monte de papelzinho. Eu digito na ordem certinha. Coloco lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois eu transformo aquilo num macro. Que são as seis coisas. Quais são as 6 coisas macro disso aqui? As 6 coisas macros. Alugar meu apartamento lá, alugar meu apartamento aqui, reformar, vender, botar para vender. Então, eu vou colocar... decidir o que eu vou fazer com os móveis. Enfim, eu vou fazendo as coisas macro. E aí, depois, no meu plano semanal, que aí, no caso, seria o plano de estudos, eu vou pegando aquele monte de papelzinho e vou jogando. Esse aqui eu vou fazer essa semana. Esse aqui eu vou tirar da reta essa semana. Uhum. E aí eu vou... o que eu vou fazendo no meio do caminho? Eu vou eliminando as restrições. Eu tenho restrição orçamentária aqui. Não dá para levar todos os meus móveis de São Paulo para lá. Eu já fiz um orçamento, surreal, não vale a pena. Então, restrição orçamentária, o que eu faço? Plano de ação. Vendo os móveis, compro lá, fico lá sem móveis, só uma cama já me resolve meu problema. Enfim, eu vou... botando no papel os problemas e encontrando uma solução para os problemas. Uhum. A mesma coisa eu vou fazer para o meu projeto do inglês. Ai, meu Deus do céu. Entender 100% de um podcast. Você vai fazer esse monte de papelzinho. Sim. Talvez o seu entender 100% de um podcast comece pelo baixar o podcast no seu celular. Pronto, uma já pequena baixou, meta, pelo um pequeno menos? passo. Baixa os episódios no celular. Ah, porque eu não tenho internet. Porque na época que eu tava fazendo isso, a internet não era igual hoje, assim, super simples. Eu baixava tudo em casa no Wi-Fi e eu pegava trem. Aquele trem da Marginal tem várias horas ali que não funciona a internet, naquela jossa lá. Uhum. E aí, entende? Você vai resolvendo os problemas de pontualmente. Ah, mas eu não consigo... Eu ouço, mas eu não entendo. Então, pego o áudio. Tinha transcrição do áudio. Ah, mas eu fico enjoada. Eu tô contando todas as minhas histórias. Eu fico enjoada lendo no celular em movimento. Imprime em letras tamanho 16.
imprime a transcrição do áudio. Aí você vai ouvindo. Então, você tá entendendo? Sim, você vai, ali tem um problema, você vai buscar a solução. E o que você falou também, quando você põe no papel ali o plano de ação, você tira da cabeça, não fica aquele peso, porque a gente fica ali com muita informação e quando você coloca no papel, tira esse peso também, né? Então você consegue organizar e ficar também mais leve para você seguir a semana com mais leveza também. Acho que exatamente. Faz toda a diferença, então, esse planejamento. E é muito legal a forma como você está explicando para que a gente coloque em prática. E dá pra fazer no inglês e em outras áreas também da vida, dá pra aplicar, né? Aí sabe o que é legal? Daqui 1 ano, o Facebook te lembra da lembrança. Ele fala, você, como é que é? Você postou uma lembrança de 1 ano atrás, um negócio assim. Sim. Todos os anos, no dia 12 de outubro, 12 ou 13, eu cheguei no dia 13. Todos os anos, no dia 13 de outubro, o Facebook me lembra de uma foto que eu postei da minha mudança. Nossa, aí você tem sempre aquele marco ali, sabe? Pra você ver que valeu a pena o esforço do planejamento, de uma organização. Cara, eu não conheço pessoas bem-sucedidas que não são dedicadas e organizadas. Sim. Pode até haver, mas eu realmente não conheço. E não é só a organização que a gente conhece mais, que as pessoas conhecem mais, a organização do espaço, mas a organização das ideias, dos pensamentos, dos planos, né? Isso aqui é uma caixa de... Isso aqui é uma doideira. Então, tem muita cheio de informação ali, tipo assim, de várias áreas da vida. Então, se você for contar com o que tá ali, não adianta. Por isso que é importante você colocar no papel. E também, além de colocar no papel, você falou da questão de ter no celular ali, de repente, o planejamento semanal de estudos, ter alguma informação no celular, porque é um gatilho, já tá na nossa mão, é mais simples pra gente ver. Então, você costuma falar pros alunos pra colocar, pra gente conseguir ver no dia a dia, de repente anotar o que tem que fazer no dia, na semana. Vocês usam isso? A gente tem planilha, a gente tem uma planilha que a gente tem até uns dashboards assim, que mostra verde. No final eles vão pontuando o plano de ação deles, e aí no final da semana eles fecham, né, até domingo, sexta, sábado, enfim, cada um. E aí tem uns dashboards que fica assim, tem um velocímetro assim, né, que eu gosto muito dessa coisa da rota, né, da direção. Tem um velocímetro que indica se a semana dele ficou vermelha, verde ou amarela. Aí ele vem uma vez por semana nas nossas sessões de planejamento e aí a gente pergunta, né, como é que ficou essa sua semana? Ficou verde, vermelho ou amarela? Ah, ficou amarela. Aí a gente trabalha, mas por que ficou amarela, né? E aí, vamos trabalhar essa semana para esse negócio ficar verde? E aí, por isso que esse controle é semanal. Ah, sim. E é legal, porque vocês têm um acompanhamento semanal. Então, uma pessoa que acompanha o aluno toda semana ali para ver. Os professores nas aulas individuais, né? E a gente tem as sessões de coaching, que é justamente para cuidar desse planejamento. Dentro da nossa metodologia, a gente tem isso porque a gente entende que é o planejamento, essa organização que vai fazer o nosso aluno chegar no objetivo dele no tempo que ele precisa. Agora, a pessoa que não está estudando com a gente, está fazendo as coisas por conta, é só fazer o planejamento no caderno que seja mais fácil. E aí, o verde e amarelo, né? O que faz? Pega 2 canetas marca-texto e uma laranja e uma verde e marca o que você fez. Risca de verde o que você fez, risca de laranja o que você não fez. No final da semana, você vai ver se o seu planejamento ficou mais verde, ficou mais laranja. Por que aquele negócio laranja ficou laranja por quê? O que precisa acontecer para não ficar laranja a semana que vem? É simples assim. A gente usa planilha, usa tecnologia, evidentemente, para facilitar a vida do nosso aluno, mas as pessoas podem fazer isso no papel. Essa coisa visual, ela é muito importante. Ah, tá. E com relação ao planejamento, né, o plano de ação, qual que é a maior dificuldade dos alunos na hora de colocar ali no papel esse planejamento? Ter clareza e consciência de que é importante definir neste plano de ação as metas de forma smart. As pessoas, claro que com os nossos alunos a gente pontua, fala, sua meta não tá smart. A gente, qual que tá a sua meta? Sua meta não tá smart. As pessoas têm muita dificuldade de definir meta smart. Por quê? Medo do comprometimento. Medo de, deixar muito específico e falar, mano, eu não sei se eu consigo. Que medo. É pelo medo. Não é porque não sabe fazer.
É porque não tem coragem de fazer. Entendi. Medo da frustração. Então aí só que aí com o nosso aluno a gente não deixa, né? Porque meta sem ser smart não é atingível. Então a gente não quer que ele fique lá enrolando, não. Aí dá aquele desconforto, né? Falando, sua meta não tá smart, vamos deixar ela smart? Aí a gente faz junto, né? Porque se não tiver, não vai alcançar. Certo. E como vocês lidam lá com a questão da frustração? Quando a pessoa não consegue atingir uma meta de curto prazo ou de longo prazo? Como vocês lidam? A gente primeiro entende o porquê, o que aconteceu, quais foram os eventos passados que aconteceram que ela não atingiu essa meta, pra gente entender se o problema foi no planejamento ou se foi na execução. São duas coisas completamente diferentes. Problema de planejamento a gente vai ter que tratar com planejamento melhor. Problemas de execução, aí a gente vai avaliar. Tá bom. O teu planejamento, a tua execução foi ruim porque o teu planejamento foi feito mal feito? Ou porque a execução o planejamento estava execuível, estava compatível, eu é que não fiz. Quais foram as coisas que aconteceram nessa semana que não te permitiram executar pelo menos 90% do seu plano? Aconteceu isso, isso e isso. Fiquei com preguiça, fiquei cansado, cheguei tarde no trabalho, tive que participar de um monte de reunião, não tinha cabeça para estudar, meu filho ficou doente, blá, 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 blá. A gente olha tudo. Tá, dessas coisas, o que a gente tem controle? Às vezes até sobre o filho ficar doente tem controle, né? Porque, seu filho não tá precisando de um tratamento médico, você não precisa resolver isso aí, né? A causa raiz do problema, né? Não é sempre. Pegou uma gripe, enfim, não quero entrar nesse mérito aqui, porque, enfim. Do que a gente tem controle? Quais são as coisas que a gente tem controle aqui? Ficar até mais tarde no serviço. Então, o que precisa arrumar no serviço? E aí, pode ser que a pessoa chegue à conclusão de que não tem nada que ela pode fazer. Ela tem que ficar até mais tarde no serviço, não tem nada que ela tem que fazer. Então, ela vai ter que lidar com isso e entender que a meta dela, porque ela está aceitando essa situação, ela vai indo para frente. Não tem problema da meta indo para frente. O importante é você estar indo em direção da meta, mesmo que você não chegue no tempo que você gostaria de chegar. Porque a vida não é sobre tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Às vezes não é. E tem que lidar com isso. O importante é que a meta, mesmo que ela esteja indo um pouquinho mais para frente, que você continue indo na direção dela e não se perca no meio do caminho. Por isso que é importante esse planejamento, porque é como se eu estivesse andando com o Google Maps, eu entrei numa rua errada, o Google Maps vai recalcular a rota e vai me mostrar você devia ter entrado ali, mas tá bom, não fica nervoso, tá aqui uma nova rota para você. Cara, agora, se a internet cai... se a internet cai, qual que é o problema da internet cai? É o cara que não tem o tal do roadmap. Bem definido. Não, é legal que vocês trazem essa orientação. Vocês pegam na mão praticamente e caminham com a pessoa passo a passo ali. E isso faz toda a diferença no caminho, né? Graças a Deus. Poxa. Mas assim, pra quem tá fazendo isso sozinho, foi legal que você falou. Como lidar com a frustração? Deu errado? Beleza, deu errado. Então vamos reavaliar. O que pode melhorar pra seguir em frente? Beleza, vamos melhorar isso. Se não deu certo, tá tudo bem. E segue em frente. Acho que foi legal porque é essa questão de reavaliar o que aconteceu. O que deu certo e não deu certo, e seguir, continuar. Por mais que mude aí o período, o objetivo final, a pessoa vai continuar seguindo na meta dela, na meta smart. Exato. A avó Emília iria falar, a minha avó, né? A minha avó é a avó da Dani. Tá respondendo o celular. Ok, Google. Tá difícil. Tá vivo. A minha avó falaria assim... Não adianta chorar pelo leite derramado, não, Vânia. Né? Tipo isso. Continue, segue. Mas é muito interessante esse acompanhamento que vocês fazem com os alunos. Como eu falei, faz toda a diferença porque a gente não tem ninguém pra às vezes, né, passar essa informação. E, de repente, também compartilhar com outra pessoa o plano de ação. Você acha que isso ajuda? Passar para uma outra pessoa, vamos fazer junto, vamos caminhar junto, um apoiando o outro. Você acha que isso pode ajudar? Se a pessoa tem essa característica e essa necessidade, sim. Então, eu, por exemplo, não tenho. Eu gosto de fazer... Quando eu estipulo um projeto, como eu sou solteira, né, minha realidade é outra. Eu não tenho
eu moro sozinha, não tenho uma pessoa, assim, pra fazer. Mas eu, particularmente, gosto de fazer os meus projetos no oculto, assim, sabe? Meio que deixa que eu faço. Quando eu preciso de ajuda para alguma coisa, eu peço alguma ajuda pontual, específica, de algum profissional de alguma coisa, né? Que nem esse ano eu tava com uma meta de saúde. Então, eu fui atrás do nutrólogo e personal. Eu não significa que eu vou atingir a minha meta sozinha, mas eu prefiro deixar o meu plano comigo. O meu personal até sabe da minha meta. Ele tá acompanhando comigo, mas assim, eu não gosto muito. Mas tem gente que precisa desse tipo de incentivo, e eu acho legal também. Né? E a questão de celebrar também as pequenas... Porque aos poucos você vai conquistando uma meta pequena, outra meta pequena. Você acha que é importante também reconhecer o seu avanço e celebrar esses pequenos passos na direção? Total. A cada marco que a gente alcançar nesse roadmap, precisa ritualizar a comemoração. Porque se você deixar para fazer isso só lá naquela meta de 1 ano, que dependendo de como for, você vai precisar até esticá-la um pouquinho mais, ou pode acontecer antes também, né? Tem muitos casos de alunos que a meta chega antes. Ai, que legal. A minha meta chegou antes e agora eu tô definindo uma nova meta Smart. Tem até depoimento nas redes sociais falando disso. Porque às vezes a pessoa superestima as coisas. E aí, quando a gente começa a trabalhar com eficiência, ela percebe que, tipo, não era... Porque tem pessoas que são muito conservadoras e tem pessoas que são muito arrojadas. Você tem um meio termo. Mas, enfim... O que você perguntou? Nossa, viajei agora. De celebrar as pequenas conquistas. Sim, os marcos, eles são muito importantes. Ritualizar a comemoração de cada um desses marcos, não esperar chegar só lá no último, não. Você pode criar, inclusive, a gente já falou isso aqui em algum dos episódios, foi específico sobre esse sistema de recompensa. A gente deu até o exemplo. De recompensa, né? Ela te levou pra comer o fundi, falando nisso? Eu lembro que tinha um fundi de recompensa. Que eu gosto de chocolate, a recompensa é chocolate. Mas eu falei, não, chocolate não pode ser sempre recompensa, não dá certo. Exato. Né? Mas tem que ter um equilíbrio aí. Exemplo, vai comprar uma brusinha, né? É isso. Mas trazer, então, essa recompensa, acho que ajuda, né, a continuar. Exatamente. Então tá certo. Para concluir o episódio de hoje, um resumo geral da importância do plano de ação para conquistar a fluência no inglês. Deixa aí pra gente, por favor. Eu acho que o principal é não ter medo de colocar no papel. Liberar esse medo de colocar as metas no papel. E meta não é aquilo resolution list que você faz lá no dia 1º de janeiro. Como a gente comentou aqui nesses últimos minutos. Se liberta desse medo de colocar as metas no papel, com medo de não alcançar e se frustrar. Coloca no papel. E aí, com tudo isso que a gente ensinou aqui hoje, faz os planos de ação semanal, no nosso caso, os planos de estudo semanal, para atingir. Perder o medo de botar no papel. Sim, a lição de casa, então, é colocar no papel. Faz os quadradinhos. Começar. Faz os quadradinhos. Faz os quadradinhos. Vai brincar no final de semana. Faz com canetinha, se você gosta. Faz um momento legal, faz um momento divertido. Sim, pega um negócio que na tua cabeça é grande, que você fala, meu Deus do céu, e faz os quadradinhos. É muito divertido. Você acha que dá pra trazer diversão pra esse planejamento? Colocando Eu sempre que eu faço o roadmap, eu me divirto. Cada pessoa tem um perfil, eu me divirto e fico bêbada, né? Maravilhoso. Mas cada um é cada um. Mas dá pra trazer, né? Dá, claro que dá. Dá, bota uma música, se diverte, tira aquela pressão. Cara, não, você não tá colocando nada na pedra. Tira aquela pressão, assim, sabe? De tipo, nossa, não tem pressão. Se diverte. Pode ser que mude, pode mudar, pode ser que você não consiga e você vai ter que reavaliar. Ou pode ser que você consiga antes. Também, vamos pensar sempre positivo. Exatamente. Então tá certo, gente. Esse foi o episódio de hoje. Acompanhe aqui no canal da Nação Fluente, no YouTube. Redes sociais também estarão todas aí. Beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.